Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Câmara aprova a reforma do ICMS que pode baratear o preço dos combustíveis. Senado muda regras de reconhecimento por fotografia de suspeitos de crimes. No Campeonato Brasileiro, Flamengo e Atlético Mineiro vencem e seguem na disputa pelo título. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Beats, a conta digital em que você sempre ganha. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto da reforma do ICMS dos combustíveis. Começamos esta edição por Brasília. Vamos conversar agora com o repórter Alessandro Saturno. Alessandro, uma boa noite para você. Fala para a gente, por favor, como foi esta votação. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. A aprovação ela foi por uma imensa maioria, 392 votos a 71. Mas o projeto ele foi bastante criticado pela oposição, que alega que essa é uma resposta paliativa para esconder o real problema que seria a inflação. O texto ele prevê aí uma alteração na cobrança do ICMS sobre os combustíveis. A ideia é que o cálculo que hoje considera a variação dos últimos 15 dias passe a ser em cima de uma média dos 2 anos. Pela proposta, o imposto relativo ao óleo diesel, ao etanol hidratado e à gasolina terá um valor fixo definido por lei estadual. A promessa é que com a aprovação do projeto ocorra uma redução imediata no valor do combustível. 8% no preço da gasolina comum, 7% do etanol e 3,7% no valor do diesel. Lembrando que o texto passou pela Câmara, agora segue para o Senado. Salsi. Tá certo, Alessandro. Daqui a pouquinho conversamos novamente. Obrigada. Nos Estados Unidos, as taxas de vacinação aumentaram depois que várias entidades passaram a exigir a imunização contra a Covid-19. O número de americanos elegíveis que não foram vacinados diminuiu de 97 milhões para 66 milhões de julho até agora. Houve também redução no número de casos e mortes pelo coronavírus. 77% da população americana recebeu pelo menos uma dose da vacina. E agora temos uma boa notícia para quem tem medo de injeção. Pesquisadores da Holanda desenvolvem, na verdade, um método que não usa agulha e é indolor. A novidade é um laser que aplica o medicamento através da camada externa da pele. Segundo os cientistas, o processo é mais rápido do que uma picada de mosquito e não atinge as terminações nervosas. O projeto pode levar até 3 anos para ser concluído. Apenas 4 entre 10 assassinatos são esclarecidos no Brasil. A informação é de um levantamento do Instituto Sou da Paz. O Herbert Moraes tem os detalhes agora para a gente. Boa noite, Herbert. Boa noite, Salsi. 44% desses crimes são solucionados. O estudo faz parte os dados são do estudo chamado Onde Mora a Impunidade. Indicam que o Paraná é o estado que menos resolve assassinatos, com apenas 12% dos casos solucionados. Seguido do Rio de Janeiro, com 14%, e da Bahia, com 22%. O Mato Grosso do Sul é o estado que mais solucionou homicídios em 2020, 89%. 10 estados não souberam informar quantos crimes foram esclarecidos no ano passado. Essa é a 4ª edição da pesquisa. Salsi. Obrigada pelas informações, Herbert. Um homem armado com um arco e flecha matou 5 pessoas e feriu 2 na Noruega. Ele acabou preso ainda no local. As autoridades investigam a motivação deste crime e tratam o caso como um possível ato terrorista. Após o ataque, a polícia foi orientada a usar armas no patrulhamento. Em situações normais, os agentes andam desarmados. E um homem foi preso depois de tentar sequestrar uma menina de 3 anos em Nova York, nos Estados Unidos. Câmeras de segurança mostram, olha só, quando ele agarra a criança e tenta fugir. A menina estava acompanhada da avó e dos 2 irmãos. A idosa ainda correu para tentar socorrer a menina. Testemunhas ajudaram a mulher a recuperar a menina. O homem fugiu, mas horas depois foi preso.
coisa, hein? A Justiça Militar do Rio de Janeiro condenou agora há pouco os militares acusados pela morte do músico Evaldo Rosa, ocorrida há 2 anos e meio na zona norte do Rio de Janeiro. O repórter Leonardo Ack traz os detalhes agora pra gente desta sentença. Oi, Léo, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, 8 militares foram condenados por homicídio e tentativa de homicídio e outros 4 militares que estavam na ação, mas não atiraram, foram absolvidos. O julgamento aconteceu no Conselho Militar da Justiça e durou mais de 14 horas. O músico Evaldo Rosa foi morto na tarde de 7 de abril de 2019, quando seguia para um chá de bebê. Os militares fizeram 257 disparos na direção do carro que ele dirigia. A mulher e o sogro dele também ficaram feridos. Os tiros ainda atingiram o catador de recicláveis Luciano Macedo, que tentou socorrer as vítimas, mas morreu dias depois no hospital. Agora, a defesa dos militares terá o prazo de até 5 dias para recorrer da decisão. Salsi. Obrigada, Léo, pelas suas informações. O número de mortes semanais por Covid-19 no mundo já é o menor em um ano. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 50 mil pessoas, em média, morrem pela doença a cada semana. Ainda segundo o órgão, a maior porcentagem de mortes ocorre em países com menos acesso a vacinas. 3 nações nem começaram a aplicar as doses: Burundi, Eritreia e Coreia do Norte. Nos Estados Unidos, o coronavírus foi a principal causa de morte entre pessoas de 35 e 54 anos no mês de setembro. Em julho, a Covid-19 estava na 8ª posição entre as causas de óbitos nesta faixa etária. E aí, com a disseminação da variante Delta, o número de mortes voltou a subir. O levantamento também estima que 90 mil mortes poderiam ter sido evitadas com a vacinação. Teatros, cinemas e casas noturnas estão liberados para funcionar em Uberlândia, Minas Gerais. A Virgínia Nalon traz agora como que vai ser essa retomada. Traz os detalhes para a gente. Oi, Virgínia. Oi, Salso. Boa noite para você, boa noite a todos. Os teatros e os cinemas estão liberados para funcionar todos os dias com ocupação total. As casas noturnas vão poder funcionar às sextas e sábados, das 8 da noite até as 2 da manhã. Mas todas essas atividades deverão obedecer às normas contra a Covid-19. A Prefeitura levou em consideração a melhora nos indicadores da pandemia e o avanço da vacinação na cidade. Em Uberlândia, a taxa de transmissão nesta quarta é de 0,68, a menor desde o início da pandemia. Boas notícias, Salsi. Excelentes. Obrigada, viu, Virgínia, pelas suas informações. Autoridades americanas alertam que o final de ano pode ser de prateleiras vazias no país. Segundo a Casa Branca, os consumidores podem enfrentar preços mais altos e a falta de produtos, principalmente no Natal. O governo tenta lidar com a falta de carne e equipamentos tecnológicos como semicondutores. Além da pandemia, os Estados Unidos enfrentam problemas de distribuição e produção. A União Europeia propôs ao Reino Unido uma diminuição dos controles alfandegários de produtos. A medida pretende liberar de inspeções cerca de 80% das mercadorias de origem animal e vegetal. Com isso, o plano traz mais facilidade para a entrada de produtos através da República da Irlanda, país que é membro da União Europeia até a Irlanda do Norte. O objetivo é justamente reduzir a tensão criada pela saída do Reino Unido do bloco. E olha, a partir de segunda-feira, o Rio Grande do Sul vai exigir o comprovante de vacinação para a entrada em eventos. O Vitor Costa conta para a gente agora como isso vai funcionar por lá. Oi, Vitor, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. O passaporte vacinal era recomendado desde o dia 1º de outubro, mas os estabelecimentos ganharam um prazo até o domingo. A comprovação será obrigatória em competições esportivas, eventos sociais, infantis e casas noturnas. Todas as situações são consideradas atividades de alto risco de contaminação por coronavírus. O comprovante de vacinação oficial pode ser obtido no aplicativo Conect SUS ou por apresentação do comprovante físico recebido no ato da vacinação. Nas últimas 24 horas, o Rio Grande do Sul registrou 9 mortes por Covid-19.
92% da população adulta já recebeu ao menos a primeira dose do imunizante e 68% da população já está com o esquema vacinal completo. Salce. Obrigada, Vitor. Agora a gente atualiza os números da pandemia no país. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 21.597.000 casos de coronavírus. São mais de 601.000 mortos. Foram 176 registros de mortes em 24 horas. Também neste mesmo período, mais de 19.000 pessoas conseguiram se recuperar da doença. No total, já são mais de 20.740.000 pessoas curadas da Covid-19 e mais de 256.000 seguem em acompanhamento médico. Goiânia vai ampliar os pontos de vacinação contra o coronavírus para atender mais pessoas nesta quinta-feira. A Jaqueline Mendonça atualiza as informações para a gente. Jaqueline, boa noite. Boa noite, Salce. A partir desta quinta-feira, jovens entre 12 e 17 anos poderão receber a vacina contra a Covid-19 em pelo menos 13 novos locais da capital. Mas para essa faixa etária é necessário agendamento. Goiânia também segue vacinando com a primeira dose maiores de 18 anos sem a necessidade de marcar o horário. Além disso, a aplicação da segunda dose continua normalmente. Sobre a dose de reforço, idosos acima de 60 anos, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde estão aptos a receber a aplicação. Em Goiânia, 40% da população já recebeu as 2 doses da vacina. E no estado, esse número chega a 38% da população. Salce. A vacinação segue avançando. Obrigada, Jaqueline, pelas informações. O governo da França quer estender o estado de emergência por mais 8 meses para lidar com a crise gerada com o novo coronavírus. Na prática, a extensão vai servir para o governo estabelecer medidas restritivas, como a necessidade de um passaporte sanitário para entrar em bares, restaurantes e eventos. A exigência do certificado tem levado manifestantes às ruas. O estado de emergência seria até o fim de julho do ano que vem, mas ainda depende de uma aprovação do parlamento. A Organização Pan-Americana de Saúde propôs uma ação conjunta nas Américas para ajudar os países a atingir a meta de vacinação contra a Covid-19. Olha, até o momento, apenas 9 países da região vacinaram 50% da população, enquanto outras nações, como Jamaica, Guatemala e Nicarágua, ainda não alcançaram nem 20% da cobertura vacinal. A meta estabelecida pela OMS é imunizar 40% da população de cada país até o final deste ano. Belém recebeu nesta quarta-feira um lote de vacinas contra a Covid-19 destinada exclusivamente aos indígenas do Pará. Sobre este assunto, vamos falar agora com Danilo Magela. Danilo, boa noite. Olá, Salso, muito boa noite para você, boa noite para todos. São mais de 4.500 doses da vacina AstraZeneca que são produzidas aqui no país pela Fundação Oswaldo Cruz. Até o momento, 68% dos indígenas já receberam a primeira dose no estado e 54% a segunda dose. A distribuição deve ser feita ao longo desta semana por vias terrestre, aérea e fluvial. Ao todo, o Pará já recebeu mais de 11 milhões de doses de imunizantes do Ministério da Saúde e outras 450 mil doses do Instituto Butantan de São Paulo, adquiridas de forma direta pelo governo do estado. Salce. Indígenas que são mais vulneráveis, sem dúvida, à pandemia. Muito obrigada pelas informações. Vamos acompanhar agora o andamento da vacinação em todo o país. Somadas as aplicações da primeira, segunda e terceira doses, mais de 592 mil pessoas receberam a vacina contra a Covid-19 em 24 horas. O Brasil tem quase 150 milhões de vacinados, isso com a primeira dose, e mais de 100 milhões de pessoas com a segunda dose ou com a dose única. No Acre, mais de 539 mil pessoas, aliás, tomaram a primeira dose contra a Covid-19. Isso corresponde a 59,46% da população. Em Mato Grosso, 64,8% dos moradores estão imunizados com a primeira dose. São mais de 2.311.000 pessoas. No Paraná, 71,85% das pessoas cumpriram a primeira etapa da vacinação, ou seja, mais de 8.332.000 pessoas.
E no Rio de Janeiro, mais de 12.282.000 pessoas receberam a primeira dose da vacina. Isso representa mais de 70% da população. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados brasileiros no nosso mapa interativo. A Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou a instauração de auditoria interna na Prevent Senior. Voltamos a Brasília agora com Alessandro Saturno, que tem os detalhes para a gente. Alessandro. Salsi, olha, essa decisão ela foi tomada pela diretoria colegiada da ANS. A instauração desse regime especial de direção técnica na Prevent Senior vai ser publicada no Diário Oficial da União. Essa auditoria interna ela será realizada de forma presencial por agentes nomeados pela ANS para verificar as causas de anormalidade que coloquem em risco a continuidade e a qualidade da assistência prestada aos clientes. A agência afirmou que isso não é uma intervenção, mas um acompanhamento com análises permanentes e definições de metas. Bom, denúncias feitas à CPI do Senado apontam irregularidades sobre a atuação da Prevent Senior durante a pandemia. A operadora nega todas as acusações. Salsi. Tá certo, Alessandro. Já falamos novamente. Seguimos o JR 24 horas com o mercado financeiro. O dólar teve queda de 0,5% nesta quarta-feira, cotado a R$ 5,50. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo registrou alta de 1,14%, fechando acima dos 113 mil pontos. O ministro da Economia está em Washington, nos Estados Unidos, para a reunião anual do FMI. Agora à noite, Paulo Guedes deu uma entrevista coletiva, mas voltou a se esquivar de explicações sobre a empresa que mantém um paraíso fiscal. O ministro criticou o monopólio estatal, especialmente do petróleo, e defendeu privatizar a Petrobras para combater a pobreza. A crise de combustível também é resultado de um monopólio de 30, 40 anos. E nós, desde o início, falamos que nós gostaríamos de privatizar, abrir as fronteiras para competição. Nós queremos abrir a competição, comprimir as margens de lucro na produção, na distribuição, na comercialização, porque isso foi tocado praticamente por monopólios estatais durante décadas. Eu defendo, desde o início, desde que eu cheguei aqui, privatizar todas as empresas estatais, pegar esses recursos que justamente o Estado usava e melhorar as políticas sociais, melhorar os programas de transferência de riqueza. Não é só transferência de renda, vamos fazer transferência de riqueza. Capitalismo popular, Margaret Thatcher. Vamos distribuir um pouco. Não faz sentido um país rico. E eu sempre falei, o Brasil tem 1 trilhão em valor de imóveis. Tem quase 1 trilhão em valor de empresas estatais. Tem 2,5 trilhões de fundos recebíveis. O governo é rico, o povo é pobre. Passados 10 dias, desde que a existência da empresa no exterior foi revelada, com mais de 9 milhões de dólares em depósitos, o ministro da Economia ainda não respondeu perguntas importantes. Se Paulo Guedes saiu da direção da companhia, por que não informou isso no início do mês, quando foi procurado pelo consórcio de jornalistas do Pandora Papers? Por que o documento que comprovaria que Guedes deixou a direção da empresa não foi registrado na Junta Comercial das Ilhas Virgens Britânicas? O governo das Ilhas Virgens Britânicas confirma que Paulo Guedes saiu da direção da offshore. O ministro ainda é beneficiário da empresa, já que afirma ter deixado a direção em dezembro de 2018. O ministro segue como acionista. A defesa de Paulo Guedes reafirma que o caso já foi arquivado pelo Supremo Tribunal Federal, que os documentos apresentados à Procuradoria-Geral da República demonstram que o ministro se afastou da gestão da empresa e que ele jamais se beneficiou do cargo que ocupa. A nova lei de improbidade administrativa, que foi aprovada pelo Congresso na semana passada, aguarda a sanção do presidente Bolsonaro. O projeto ainda gera polêmica por amenizar uma possível punição a políticos que exercem cargos executivos. A deputada Bia Kicis diz que a lei afastava bons gestores de cargos públicos e precisava ser revista. A parlamentar do PSL do Distrito Federal participou do JR Entrevista. Veja.
existe muito caso de um administrador público, por exemplo, um prefeito, que às vezes ele entrega uma declaração fora do prazo, ele tem um descuido, mas não agia de má fé. E ele ficava, muitas vezes sofria essas ações, ação de improbidade, e ficava até inelegível. Então, eu acho importante, a gente segue uma linha aqui no Brasil de que crime é cometido com dolo. Só é crime se a pessoa comete com dolo. Agora, o tempo vai dizer se vai haver abusos ou não, mas que precisava rever a legislação, precisava sim. Bom, a senhora foi procuradora, né? A senhora sabe, principalmente falando dessa questão da legislação de improbidade administrativa, dificilmente um administrador público consegue passar 4 anos no cargo e sair sem nenhum processo, né? É uma judicialização muito grande aqui no país, né? Exatamente. E isso até faz com que bons administradores, bons gestores se afastem. Porque falam assim, não, eu não quero confusão para a minha vida, eu vou sair de lá, desse cargo no executivo, respondendo a milhões de processos, e acaba que só pessoas, né, que estão acostumadas a lidar com esse tipo de conflito é que assumem os cargos. A gente tem uma outra questão muito relevante, que é a questão da desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, que são os setores que mais empregam no país. Há uma discussão lá no Congresso, não há muito apoio do Ministério da Economia para esse assunto. Como que a senhora vê essa discussão? É uma situação muito sensível, né? Quando você diz que não há apoio para o Ministério da Economia, a gente tem que pensar que cada um faz o seu papel. O Ministério da Economia lá é o dono da chave do cofre. É ele que sabe o que tem dinheiro lá dentro para entrar e para sair. Então, quando ele diz que não pode, é porque não tem. A gente muitas vezes se ilude, né? Acha que vai sair um dinheiro de algum lugar encantado, que não sai. Mas esse tema, inclusive, está na CCJ. E nós estamos trabalhando, buscando uma saída, buscando um espaço fiscal. O governo Bolsonaro é sensível, quer achar uma solução, porque o governo, ele incentiva muito aquelas pessoas que investem, que geram empregos e não quer que tenha desemprego no país, evidentemente. Então, estamos, nesse momento, procurando uma fórmula de achar uma saída para isso. É importante preservar empregos, sem dúvida. Mas o dinheiro tem que sair de algum lugar. E sem aumento de imposto, de preferência, né? No Chile, deputados de oposição apresentaram nesta quarta-feira um pedido de impeachment contra o presidente Sebastián Piñera. O pedido chega depois que a investigação jornalística Pandora Papers revelou supostas irregularidades na venda de uma mineradora ligada à família do presidente. A expectativa é de que todo o processo seja definido antes das eleições presidenciais, previstas para 21 de novembro. Em Cuba, ativistas decidiram manter a realização de um protesto contra o governo do país. Autoridades cubanas haviam proibido a manifestação convocada para 15 de novembro por considerá-la uma provocação. O objetivo é fazer um ato por democracia, direitos civis e pela libertação de presos políticos. Nos protestos de julho, uma pessoa morreu e mais de 800 foram detidas. 240 ainda estão presas, segundo o Observatório Cubano de Direitos Humanos. O Senado aprovou mudanças na regra de reconhecimento de acusados de crimes por fotografia. Outro assunto super importante que a gente vai conversar agora com Alessandro Saturno. Alessandro. Salsi, esse projeto ele modifica o Código de Processo Penal. O texto ele cria um procedimento específico para o reconhecimento de suspeitos, para tentar impedir que inocentes sejam considerados culpados. Além da fotografia, vão ser necessários outros elementos de prova. E se o acusado for absolvido, a fotografia deverá ser excluída imediatamente de registros e bancos de identificação de suspeitos. Um levantamento do Conselho Nacional de Defensores Públicos aponta que mais de 80% das pessoas presas injustamente após o reconhecimento por foto são negras. E o Senado também aprovou um outro projeto que autoriza a concessão de medidas cautelares no caso de violência doméstica sem a manifestação do Ministério Público. Os dois projetos seguem agora para a Câmara dos Deputados. Salsi. Tá certo, meu querido. Muito obrigada por todas as suas informações. Excelente noite para você. Um estudo mostrou que o fenômeno climático El Niño provoca a desnutrição de 6 milhões de crianças ao redor do mundo.
Segundo os pesquisadores, o clima quente e seco provocado pelo El Niño afeta o rendimento das plantações. A pesquisa revelou que o número é até 3 vezes maior do que a quantidade de crianças que passaram fome por causa da pandemia da Covid-19. O estudo analisou dados coletados em 40 anos sobre o fenômeno. Na Espanha, a erupção do vulcão Cumbre Vieja, nas Ilhas Canárias, provocou nesta quarta-feira pelo menos 20 terremotos. A intensidade não passou de magnitude 4, em uma escala de 9 níveis, o que significa que muitos tremores não foram sentidos nem causaram danos graves. Em 25 dias de erupção, a lava destruiu mais de 1.400 imóveis e danificou outros 80. E agora o futebol. 6 jogos foram disputados nesta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O líder, Atlético Mineiro, venceu o Santos de virada e segue em vantagem para ficar com o título que não conquista há 50 anos. No Mineirão, o Atlético Mineiro recebeu o Santos e começou perdendo. No segundo tempo, Lucas Braga fez boa jogada pela esquerda e tocou para Raniel. O atacante chutou no canto e fez 1-0 o Santos. Pouco depois, Nátio Fernandes empatou para o Atlético, cobrando o pênalti. Nátio Fernandes cobrou falta na área e Nathan Silva virou o placar de cabeça. 2-1 Atlético. Pouco depois, mais um pênalti para o Galo. Nátio Fernandes cobrou, o goleiro João Paulo defendeu. Mas no rebote, o mesmo Nátio fez de cabeça. Atlético Mineiro 3, Santos 1. No Maracanã, Flamengo e Juventude. No começo do jogo, Kennedy tabelou com Pedro. Cortou o zagueiro e chutou para fazer um golaço para o Flamengo. Pouco depois, Michael roubou a bola da zaga e cruzou para Pedro ampliar. 2-0 Flamengo. E tinha mais. Ainda no primeiro tempo, Andréas Pereira arriscou na cobrança de falta e acertou o ângulo do goleiro Douglas. O terceiro do Flamengo. No segundo tempo, Chico cobrou escanteio e o William diminuiu para o Juventude. Flamengo 3, Juventude 1. Em São Paulo, o Corinthians recebeu o Fluminense. Gustavo Silva cruzou da esquerda e Gabriel Pereira emendou de primeira para fazer o gol da vitória. Corinthians 1, Fluminense 0. Na Arena Condá, a Chapecoense enfrentou o Atlético Paranaense. Matheus Ribeiro fez boa jogada pela direita, tabelou com Anderson Leite e chutou forte para fazer 1-0 o Chapecoense. No finalzinho do jogo, Kelvin cruzou na área e Christian completou para o gol. Chapecoense 1, Atlético Paranaense também 1. No Beira-Rio, Inter e América de Minas. Após a cobrança de falta, Patrick pegou de primeira e abriu o placar para o Colorado. O América chegou ao empate 2 minutos depois. Ademir aproveitou a sobra depois do bate-rebate e deixou tudo igual. 1-1. No segundo tempo, o cruzamento na área e Patrick foi mais rápido que o goleiro. E ainda tinha mais. Caio Vidal chutou na trave. No rebote, Yuri Alberto fechou o placar. Final, Inter 3, América 1. No estádio Castelão, o Fortaleza derrotou o Grêmio. Pikachu recebeu passe livre na área e bateu cruzado. Fortaleza 1, Grêmio 0. E depois desta rodada de gols, vamos até o Paraná, porque finalmente saiu o campeão estadual deste ano. É o Londrina. Após uma longa paralisação por causa da Covid-19, Cascavel e Londrina disputaram a final do Campeonato Paranaense nesta quarta-feira. Jogando em casa, o Cascavel abriu o placar com o zagueiro William Gomes em cobrança de falta. No segundo tempo, Vitor Daniel, do Londrina, pegou o rebote do goleiro e deixou tudo igual. O empate em 1-1 levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, melhor para o Londrina, que venceu por 6-5 e conquistou o Campeonato Paranaense pela 5ª vez. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Fique agora com as imagens que marcaram esta quinta-feira. Logo depois tem o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.